Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente e vamos aqui estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao livro de Atos e na história, na sequência que nós paramos aqui então. Os irmãos vão lembrar que nas últimas lives então nós vimos aquele caso, aquele cenário onde Pedro e João, eles curam, evidentemente pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo, um homem coxo. Esta cura, esse milagre, trouxe um certo alvoroço ali no templo, naquela localidade, ao ponto de muitas pessoas se juntarem a Pedro e João para ouvirem e ver realmente o que estava acontecendo. Pedro, então, ele aproveita o momento, toma a palavra e começa a trazer uma explanação, começa a pregar a palavra de Deus, falar do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho puro e simples. E desta maneira, nós vimos na última live as consequências que houve deste milagre e desta pregação. Pedro e João, eles foram perseguidos. Pedro e João, eles foram aprisionados sem mesmo antes serem ouvidos. Simplesmente foram lá, não gostaram dele, e quem não gostou foi a liderança religiosa, e prenderam os dois. Aprisionaram para ouvirem ele somente no outro dia, o que seria de fato uma grande injustiça. Nós então vamos dar continuidade aqui e perceber quem é este grupo que se levanta então contra Pedro e João. Lembra que agora eles foram então aprisionados. Mas para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você imaginasse. Vamos supor, uma suposição apenas, tá bom? Vamos supor que aqui no Brasil exista um tribunal de líderes políticos. E esse tribunal, ele age de maneira injusta. Ele vai olhar para os casos, vai resolver as situações sempre de maneira injusta. Como que você se sentiria? Será que você se sentiria injustiçado? Imagine que nesse tribunal eles condenassem pessoas sem ter provas. Talvez só porque não gostou, perseguições políticas, sem ter provas, começa a acusar, começa a condenar a pessoa, já querer colocar a pessoa numa situação de prisão sem mesmo ter provas. Como que você se sentiria? Você se sentiria injustiçado? Você se sentiria que estaria morando num país onde a justiça não prevalece, mas que o que parece que sempre tem prevalecido tem sido a injustiça? Imagine aí que eles prendessem inocentes, esse grupo, esse tribunal, prendesse inocentes e soltassem culpados. Culpados, não apenas acusados, mas culpados. Eles soltassem culpados e prendessem inocentes. Como que você se sentiria habitando e morando neste país, nessa localidade, onde a justiça deveria reinar, mas você percebe que a injustiça, ela tem reinado? Olha, nós estamos falando, sabe do quê? Nós estamos falando aqui do Sinédrio. É do Sinédrio que eu quero falar e é desse grupo que nós estamos falando aqui. Meus irmãos, o Sinédrio era um grupo que se reunia em Jerusalém, ali na região da Judéia, para resolver questões religiosas. Existiam, evidentemente, ali questões políticas também envolvidas nessas reuniões, mas, de uma maneira geral, questões religiosas, uma vez que decisões políticas eles teoricamente não poderiam tomar porque Israel, Jerusalém, estava debaixo do jugo de Roma. Então era Roma quem tomava todas estas decisões. Mas eles também, às vezes, tomavam decisões políticas ali. É um grupo de liderança religiosa, onde nessa reunião se juntavam 72 pessoas, 72 anciãos, e ali faziam parte dessas reuniões pessoas do grupo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, do sacerdócio. Então era a liderança religiosa, e eles tomavam decisões. E os irmãos vão saber que o Sinédrio, há dias atrás desse ocorrido, já tinha se juntado algumas vezes para tomar algumas decisões. E os irmãos vão lembrar que nessas decisões, quando eles estavam analisando a vida de Cristo, eles não acharam em Cristo nenhuma culpa. Eles não acharam em Jesus nada que o condenasse à morte. Mas mesmo assim, eles o sentenciaram à morte.
E nessa sentença de morte que eles declararam, levaram então Jesus para ser julgado por Roma. E neste julgamento, ainda que Pilatos não visse em Jesus nada que o condenasse, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de mancha, esse sinédrio, a liderança religiosa, incutiu o povo, levou o povo a pedir para Pilatos que soltasse um criminoso. Barrabás foi solto. Perceba que o sinédrio está com as suas mãos sujas para prender um inocente e soltar um criminoso, um culpado. Não apenas alguém que estava numa investigação, alguém que estava apenas sendo acusado, mas ainda estava numa investigação que nada ainda tinha sido aprovado. Não, era real e era já provado de que Barrabás era um criminoso. E eles pediram Barrabás e pediram para prender a Jesus. E você percebe que na história o sinédrio começou a se levantar contra Cristo e também contra o cristianismo, contra os primeiros cristãos. Inclusive agora nós veremos mais uma vez uma reunião extraordinária do sinédrio para perseguirem esses cristãos. E começando aqui também por Pedro e João, que tomaram a proeminência na pregação do evangelho nesta ocasião. Meus irmãos, não foram poucas pessoas que se juntaram a Pedro e João quando houve aquela cura. Foram muitas. Até porque nós vimos na live passada que o resultado daquela pregação foi de que 5.000 pessoas se converteram. Então imagine uma aglomeração de, no mínimo, 5.000. Eu creio, e obviamente tinha muito mais pessoas, mas os que se converteram foram ali 5.000. Então esses 5.000, eles estavam ali presentes, eles receberam essa mensagem que Pedro e João estavam pregando, porque o que o texto fala que foi a conversão deles foi imediatamente após a pregação, foi algo rápido. Ao verem o milagre, ao perceberem a veracidade daquela mensagem que Pedro estava falando, eles então se convertem. Então nós estamos percebendo aqui um grupo religioso, o sinédrio, se levantando contra Pedro, João, contra Cristo, contra o cristianismo e a igreja que estava aqui iniciando. Olha só o versículo 5 e o versículo 6, aqui de Atos capítulo 4, que dizem assim: E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Nós estamos vendo aqui mais uma reunião acontecendo, mais uma reunião extraordinária que aconteceu, vamos dizer assim, fora de hora, fora de época, mas simplesmente para conversarem sobre esse grupo que estava acontecendo. Olha, meus irmãos, o Sinédrio ele poderia e tinha toda essa autoridade de conversar, se reunir para analisar esse grupo que estava surgindo, que seria a igreja com a mensagem de Cristo. Até nisso não teria erro nenhum. Sentar para conversar e analisar. O que eles começaram a errar? Eles erraram porque primeiro prenderam João e Pedro sem mesmo os ouvirem, né? Prenderam, primeiramente eles, para depois, só no outro dia, eles analisarem a situação. E nas próximas lives nós perceberemos que a avaliação deles foi totalmente antibíblica. Eles de fato estavam ali prontos somente para perseguir o evangelho. Isso eles não estavam começando agora, isso aí já veio de anos. Né? Desde a manifestação pública de Jesus Cristo, a liderança religiosa já começou a perseguição contra Cristo, a mensagem de Cristo, os milagres de Jesus Cristo. Foi uma negação total com respeito aos milagres que estavam acontecendo. Muitos queriam nem acreditar, inclusive até tentaram colocar uma mentira falando que Jesus nem tinha ressuscitado. Então a gente percebe até uma negação da realidade por parte deles. Então nós vemos que eles já estavam inclinados a perseguirem, a serem contrários ao cristianismo. E aqui não está sendo diferente. Eles se reúnem, essa liderança se reúne para analisar aquilo que estava acontecendo, mas a inclinação deles era uma perseguição. Perseguição contra, então, o cristianismo. E você vai perceber nas palavras deles, quando eles chamam Pedro e João para um interrogatório, conversando com Pedro e João, você vai perceber nas palavras do Sinédrio
um menosprezo muito grande, um menosprezo por aqueles homens, um menosprezo pelo cristianismo, um menosprezo pela igreja que estava nascendo, um menosprezo por Jesus, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Cristo prometido do Antigo Testamento. E o versículo 7 diz assim então: e pondo-os no meio, pondo quem? Pedro e João, perguntaram para eles: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Olha só, nessas palavras, a maneira que eles conversam com Pedro e João, você já percebe que eles estavam menosprezando Pedro e João. Vocês têm autoridade da onde? Vocês são iletrados, vocês são meros pescadores. Vocês eram da Galileia, uma região desprezada, uma região pobre, nem da Judeia vocês são. Que poder vocês têm para isso? Qual autoridade vocês têm para fazer milagres, para ensinar o povo, inclusive ensinar no templo, onde nós dominamos? Então, eles estavam menosprezando. E não apenas Pedro e João como pessoas em si. A gente percebe já um certo ataque, que a gente chamaria hoje em dia de ad hominem. Né? Um ataque não à ideia, mas um ataque às pessoas. Então, infelizmente, isso acontece muito, tanto no campo de debates, quanto no campo da política. Às vezes, o adversário que pensa contrário a fulano, ao invés dele atacar a ideia, ao invés dele mostrar que a ideia da pessoa está errada, ele não conseguindo, ele não tendo essa capacidade, o que ele então faz? Ao invés de atacar a ideia, ele ataca a pessoa, ataca o caráter, ataca a personalidade. Então ele vai querer menosprezar a pessoa, porque menosprezando a pessoa, então a ideia dela e tudo que ela fala cairia dessa maneira por terra também. Então, na incapacidade de atacar a ideia, ataca-se então a pessoa. E é isso que eles começaram a fazer, menosprezando Pedro e João. E não apenas isso, eles menosprezaram aquilo de maravilhoso aconteceu. Meus irmãos, aconteceu um milagre. Era um homem coxo que não podia andar, incapacitado desde a sua nascença. Pedro e João foram lá e transmitiram essa cura, vindo pelo nome de Deus, vindo pelo nome de Jesus Cristo. Houve um milagre. Era para todo mundo se alegrar, era para todo mundo admirar, era para todo mundo falar que aquele evento foi um evento extraordinário. Mas não. Esses homens, essa liderança religiosa, simplesmente tratou esse milagre como isto. Perceba bem o que está escrito aqui, olha só o versículo 7 e olha só o final. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Olha, eles tratam, né, o pronome de tratamento para o milagre foi algo insignificante. Né? Então eles estavam menosprezando, inclusive, o milagre que estava de fato acontecendo. O que eu quero mostrar aqui para vocês somente nesses 3 versículos aqui? Um sinédrio se levantou, uma liderança religiosa se levantou, e se levantou fazendo injustiças, começando a atacar a pessoa, o caráter de Pedro e João, não deu abertura para eles falarem, para eles se defenderem, simplesmente já jogou na prisão antes mesmo de uma possível defesa, nem tiveram oportunidade de se defender, simplesmente pegaram eles e jogaram na prisão. Ao conversarem com eles, já começaram a menosprezar eles, colocando eles num estado social rebaixado, menosprezando tudo ali o que envolvia sobre a pessoa deles. Menosprezaram o acontecimento, o milagre também. O que nós vamos perceber? Meus irmãos, nós não devemos procurar valor no mundo. Não fique pensando que o mundo vai te valorizar. O mundo não vai valorizar os crentes. O mundo não vai valorizar os cristãos, não valorizará os ensinamentos cristãos, a doutrina cristã, a ética cristã, tudo isso que é bom, tudo isso que é perfeito, tudo isso que é agradável, tudo isso que emana das Escrituras, o bom ensino, o bom comportamento, o bom procedimento, os bons ensinamentos, as boas doutrinas, nós vamos perceber que o mundo não valoriza. O mundo não valoriza isso. Então, não procure ser valorizado pelo mundo. Você não deve procurar isso. Inclusive, tome muito cuidado com muitas músicas, com muitos louvores
né, que estão no arraial evangélico, que querem colocar você como uma raridade e às vezes até lamenta o fato do mundo não ter enxergado ainda o seu valor. A música ela deixa às vezes a entender que, poxa, isso aí é tão triste, né? As pessoas do mundo não enxergarem o valor que você tem. Olha, não espere isso, tá? O mundo não vai enxergar esse valor. Inclusive, nós só temos valor porque Cristo habita em nós. Nós não temos esse valor realmente em nós, mas é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como as outras pessoas também são. Assim como os descrentes também têm a imagem e semelhança do Senhor. Então não espere ser valorizado pelo mundo. Não fique esperando que o mundo coloque você num pedestal lá em cima. Porque no dia em que fizer isso, pode ter certeza que você está longe da vontade do Senhor. Porque o mundo não valorizou Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mundo não valorizou Daniel. O mundo, inclusive, perseguiu, jogou Daniel na cova dos leões. O mundo não valorizou os apóstolos, Paulo, João. O mundo não valorizou Cristo. Alguém sem defeito, perfeito, sem pecado, mas mesmo assim foi crucificado. O mundo não vai valorizar os crentes. Então, fique ciente disso, não procure o seu valor no mundo, não procure o sentido da sua vida no mundo, mas, meus irmãos, nós devemos estar sempre no centro da vontade do Senhor. O sentido da nossa vida é Cristo, está nele, está na Bíblia, está em Deus, em viver para a glória de Deus, em viver para o Senhor. Esse é o sentido da nossa vida. O nosso valor está em buscar realmente a glória do Senhor. Paulo e os apóstolos sabiam disso, eles enxergaram isso. Eu queria ler com você aqui Gálatas capítulo 6, versículo 14, para você notar que o mundo nunca vai valorizar os crentes. Ele não vai colocar, poxa, os crentes são as melhores pessoas, os melhores ensinamentos, e colocar a Bíblia como realmente algo para ser seguido. Não. Eles vão perseguir. Sempre foi assim na história de toda a humanidade. Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim, Paulo, escrevendo aqui para os Gálatas, ele escreve da seguinte maneira, no verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Olha só, então Paulo não buscava glória para si e em si mesmo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos, essa expressão, eu estou crucificado para o mundo, significa que o mundo nos vê como pessoas sem valor nenhum. Então não fique procurando valores que o mundo valorize você. E da mesma maneira, o versículo diz que o mundo está crucificado para nós. Ou seja, nós não vamos procurar sentido de vida no mundo. O mundo já está crucificado para nós. Deixe o mundo de lado e busque realmente entender quem você é e a sua identidade em Deus e na Bíblia, porque a Bíblia, de fato, mostra para nós a nossa verdadeira identidade. A Bíblia fala que nós somos aceitos por Deus, nós somos amados por Deus. Nós, em Cristo, temos todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo nesse mundo. A Bíblia fala que nós somos a carta de Deus para este mundo. Sal e luz. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós somos a luz deste mundo. Assim como Cristo é a luz do mundo, Ele nos confere essa luz para iluminarmos o mundo. Perceba que o seu valor não está no mundo, o seu valor está em Deus, em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. É em Cristo que nós temos a nossa identidade, não no mundo. Então não fique triste se o mundo não valorizar você e ainda não enxergou o seu valor. Olha, não fique triste se o mundo não reconheceu a sua raridade. Olha só, o mundo não vai fazer isso, o mundo não vai reconhecer. E não fique esperando isso do mundo. Espere em Deus, espere na Bíblia. Tenha a sua expectativa nas promessas da palavra do Senhor. Então, o mundo irá perseguir sinédrios e sinédrios de maneiras diferentes, irão se levantar contra o cristianismo. Em todas as regiões, em todas as áreas, em todas as épocas, a liderança religiosa do mundo perseguirá os cristãos. Perseguirá a Bíblia, perseguirá realmente o verdadeiro cristianismo. Então é isso que nos aguarda. Assim como Paulo, ele andava de cidade em cidade,
Ele sabia, olha, o Espírito Santo está mostrando, de cidade em cidade que eu ando, o que me aguarda são perseguições, prisões, labutas, dificuldades, tribulações, porque do mundo eu vou receber isso. Então, meus irmãos, tem de bom ânimo. Saiba que no mundo nós teremos tribulações, mas tendo bom ânimo, sabendo que Cristo já venceu o mundo. E nós somos chamados também a vencer o mundo e as suas tentações. Então, eu espero que essa live tenha te abençoado. Nós ficamos aqui somente em 3 versículos de Atos e nas próximas lives iremos dar continuidade nessa história. Qual que foi a continuação dessa conversa? Porque até aqui nós vimos apenas a ação do Sinédrio. Pedro e João ainda não abriram a sua boca para falar. E nas próximas lives nós veremos então eles proclamando, eles falando e o que aconteceu logo em seguida, o que aconteceu depois. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.